Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11/8, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 31 ao capítulo 33, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 31, o Egito é homem e não Deus. É isso mesmo, é o título do nosso capítulo 31, dos que descem do Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel e nem buscam o Senhor. Todavia, este é sábio, faz vir o mal e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa de malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade, pois os egípcios são homens e não deuses, e os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão sobre a terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim diz o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam das vozes, nem se abatem pela multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte de Sião e sobre os seus outeiros. Como pairam aves, assim o Senhor dos Exércitos acampará em Jerusalém e protegê-la-á. Salva-la-á, poupa-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele a quem tanto vos afastastes, pois naquele dia cada um lançará fora os ídolos de prata, de ouro, e que as vossas mãos praticaram, e, olhe só, não só praticaram, mas também fabricaram. Então a Assíria cairá pela espada, não de homens, espada não de homens, devorará, fugirá diante da espada, dos seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados, de medo não atingirá com a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes epavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha é Jerusalém. E aí, capítulo 32, o reinado do justo rei. É isso mesmo, né? Nós vamos ver aqui que essa profecia ela vai se cumprir em Cristo. Eis aí está o que reinará, um rei com justiça, retidão, governará príncipe. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de correntes de água e de lugares secos, à sombra de grande rocha e terra sedenta. Os olhos de que vê não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberão compreender, e a língua dos gansos falará pronta e distintamente. O louco não mais se chamará de nobre, e o fraudulento jamais dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, o seu coração é obra de iníquo. E aí ele fala, porque para usar da impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto com ânsia da sua fome, e fazer o sedento venha a ter falta de bebida. Também a arma do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre protege coisas nobres, da sua nobreza perseverará. Então, a advertência também
sobre as mulheres de Jerusalém. Levantai, mulheres, que vives despreocupadamente. Ouvi a voz, vós filhas que estáis confiante, inclinai o ouvido às minhas palavras, porque daqui a 1 ano vivereis tremer. Haverá dias, ó mulheres, que estáis confiantes, porque a vídima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres, que vive Deus preocupadamente, turbai-vos, que estáis confiante, despivo-vos e pondo-vos desnuda e cingi de panos de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprausíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virá espinheiros, abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, a cidade que exulta. O palácio será abandonado, as cidades populosa ficará deserta, o fel da torre das guardas servirão de caverna para sempre e folga para jumentos selvagens e pastos para rebanho. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, o repouso e a segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz. É isso mesmo. Ainda que haja saraivada, cairá o bosque, seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurado vós que semeeis junto a todas as águas, dais liberdade ao pé de boi e ao jumento. E por fim, o capítulo 33 fala da aflição. E por fim, o livramento de Jerusalém. Ai de ti, destruidor, que não foste destruidor, que procedes perfidamente, não foste tratado com perfídia. E aí ele fala: acabando tu de destruir, serás destruído. E acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. E ele fala assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto foge os povos. Quando tu te ergue, as nações são dispersas. Então, ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajunta largatas, como gafanhoto salta, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de direito e justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade em teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor, será este o teu tesouro. Eis que heróis pranteiam de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas desoladas cessam os que passam por ela, rompe-se a aliança e as cidades desprezadas já não faz caso do homem. A terra geme e desfalece, o Líbano envergonha e se murcha, Saron se torna como o deserto, e Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo agora e serei exaltado. Os povos serão queimados como queima o cal, e os espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós que estáis longe, e que tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre vós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão e o que, com um gesto de mão, recusa aceitar o suborno.
tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, isso mesmo, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. E aí ele continua: os seus olhos verão o rei e a sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou e onde o que pesou o tributo, onde o que cortou as torres? Já não verá aquele povo atrevido, povo que fala obscura e que não pode entender a língua bárbara e inteligível. Olha para Sião, a cidade da vossa solenidade, e dos olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tendo que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas e nem arrebentada nenhuma das suas cordas, mas o Senhor ali será grandioso, fará as vezes de rios, correntes largas, barca, nenhum remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, mas podem ter firme mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-á a sua iniquidade. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção sobre o nosso dia, sobre a nossa semana. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.